Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Meu nome é Neilton Cardoso. Pertencemos aqui à Igreja de Cristo em Graça. Falamos a respeito do Evangelho que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Evangelho que veio mostrar a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Mostrar realmente o que Cristo fez por nós. Mostrar que nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo. Mostrar que nós somos santos, perfeitos e que somos um só Espírito com o Senhor. Esse é o Evangelho que nós falamos. Esse é o Evangelho que nós anunciamos. E gostaríamos aqui também de deixar bem claro, como nós fazemos sempre, o que nós falamos aqui não foi revelado a nós. Aqui Deus apareceu, me chamou em particular. Não, abençoados. O que nós falamos, o que nós pregamos aqui é uma revelação que já está escrita. Nós ouvimos, Deus iluminou os olhos do nosso entendimento e nós passamos a falar o que está escrito. Gostaria de agradecer a você que já está ao vivo, aos abençoados, Márcio Ferreira, meu irmão abençoado, a quem muito amo, e também a minha mamãe que também já está aqui trabalhando, está a hora aqui participando desse serviço muito importante, e a todos que estão entrando aqui e vão participar desse momento. Eu gostaria de convidar a você que compartilhe a mensagem, que é muito importante que essa palavra corra e seja glorificada. Também gostaria de convidar a você a se inscrever no nosso canal lá no YouTube, que também é outro meio que Deus tem usado para que a palavra corra e seja glorificada. Mas para isso é necessário, se você ainda não se inscreveu, eu gostaria de convidar você a se inscrever lá no nosso canal do YouTube. É bem simples, é bem fácil, você não vai pagar nada, não é isso? E ainda vai ajudar a palavra de Deus, a palavra do Evangelho da Graça, correr e ser glorificada. E também gostaria de agradecer a você que está nos assistindo aí pela gravação, pelo YouTube, pelo aí o Facebook, ou de outra maneira qualquer aí, mas eu te agradeço que você também está trabalhando, está fazendo a palavra correr, e já declaro que os olhos do seu entendimento já estão iluminados e você está entendendo o Evangelho da Graça de Deus. Amém? Então vamos dar aqui início ao estudo, uma conversa, não é isso? Porque na verdade as nossas lives, aqui, as nossas palestras, na verdade são uma conversa. Nós aqui vamos falar o que diz o Evangelho, você ouve, Deus ilumina os seus olhos e você entende o que diz o Evangelho. O assunto de hoje é um assunto bem tranquilo, bem fácil, não é isso? Todo assunto é fácil no Evangelho, que se diz o Evangelho do Espírito. Esse é o tema, esse é o assunto que nós vamos aqui tratar nessa noite. O Evangelho do Espírito. Porque existe também outro Evangelho, que é um Evangelho para a carne. Mas nós vamos tratar aqui hoje, principalmente, porque é o Evangelho que nos interessa. O Evangelho do Espírito. Gostaria de ler aqui com os santos esses dois versículos que bem conhecido nosso, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 1, bem no primeiro capítulo, não é isso? No versículo 16 e o versículo 17. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote o que você está ouvindo, anote o que nós estamos falando, para você conferir aquilo que você está ouvindo com o que está escrito no Evangelho. Vamos repetir o que nós falamos aqui sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, disse que há muitos faladores vãos, muitos mentirosos. Olha, isso é muito sério, abençoado. Diz que há muitos mentirosos e principalmente aqueles que são da circuncisão, aqueles que pregam a justificação pelas obras da lei. Esses são os piores, segundo o apóstolo Paulo. Então vamos ler aqui, você anote, você confira, para você não ser enganado. Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17, diz assim, ó, por quê? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só, todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o versículo 17, ele diz assim, porque nele
no Evangelho, não é isso? Se descobre a justiça de Deus. Você quer descobrir a justiça de Deus? Só no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, não é isso? Mas o justo viverá da fé. Então, abençoados, veja bem o que diz aqui o apóstolo Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelho de quem? Preste atenção, abençoados, que ele fala aqui, ó, do Evangelho de Cristo. Porque havia outras pessoas anunciando um outro Evangelho. É necessário que você entenda que o apóstolo Paulo está falando. Porque o Evangelho que ele anunciava, ele recebeu diretamente de Cristo. Por isso que ele fala, o Evangelho de Cristo. Amém? Porque nós aqui falamos e dizemos aqui que o Evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo, porque assim está escrito. Evangelho de Cristo que foi dado ao apóstolo Paulo. A Bíblia ela fala de dois evangelhos. Isso aqui é alguma coisa que tem que ficar bem claro, abençoados. A Bíblia ela fala de dois evangelhos. Um evangelho é da carne, fala para a carne, que é o evangelho da lei de Moisés, da circuncisão. Um outro evangelho, que é o que nos interessa, é desse que nós estamos falando, o evangelho do Espírito, que é a graça de Deus. Dois evangelhos falados aqui na Bíblia. Lá em Gálatas, capítulo 2, no versículo 7 e no versículo 8, diz que a Pedro foi confiado o evangelho da carne, o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei. Mas a Paulo foi confiado o evangelho do Espírito, o evangelho da graça, o evangelho da fé. E os dois foram dados por Deus. Deus operou eficazmente tanto em Paulo como para o evangelho da incircuncisão, como antes da cruz havia operado em Pedro para o evangelho da carne, o evangelho da circuncisão. E veja bem, quando nós aqui falamos evangelho, a religião, ela pensa em toda a Bíblia. Eu me lembro quando eu estava lá na religião, não é isso? Quando se falava assim, olha, vai haver uma grande cruzada evangélica. Eu pensava na Bíblia toda. Vamos falar do Evangelho, então vai falar da Bíblia, em especial de Mateus e João. Quando havia algum estudo, eu mesmo, né? Quando o pregador falava assim, ó, vamos abrir a Bíblia agora, no Evangelho. Eu ia direto lá para Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós temos falado aqui por várias vezes, se você é novo aqui, está nos ouvindo aí pela primeira vez, nós gostaríamos de explicar para você que Mateus, Marcos, Lucas e João não pode ser chamado de Novo Testamento, de Evangelho, porque é necessário, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 17, porque é necessário que o testador tenha morrido e ressuscitado. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador, que era Jesus de Nazaré, ainda estava vivo. Por isso que esses livros não podem ser chamados de Novo Testamento, porque o testador ainda estava vivo. Era apenas uma promessa que viria quando ele morresse e ressuscitasse. Uma certa vez, Jesus de Nazaré falou assim, ó, o reino está próximo. Ainda não estava. Ele estava anunciando que o reino chegaria. E chegou quando ele morreu e ressuscitou. Então, a partir dali para frente, chegou o Evangelho da Graça, o Evangelho do Espírito. A religião, nós falamos aqui muito da religião, não é isso? Porque nós passamos por lá, conhecemos bem o mal que a religião faz no mundo. Conhecemos bem, experimentamos na nossa vida, eu particularmente, por mais de 30 anos, o que a religião faz na vida de uma pessoa. A religião, abençoados, ela vive uma crise de identidade. Ela não sabe de onde veio. Se você conversar com um abençoado lá da religião, pelo menos eu era assim, conhecia muitas pessoas assim. Não sabia de onde que veio, não sabe o que está fazendo aqui nesse mundo e também não tem convicção, não tem certeza para onde vai. Por que vive dessa maneira, com essa crise de identidade? Por não conhecer o Evangelho do Espírito. Se você não conhece o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Graça, você não vive uma vida de convicção, porque o Evangelho da carne não te dá certeza de nada. A religião, olha o que a religião ensina. A religião ensina que nós somos um corpo, olha só, pelo menos eu fui professor de escola dominical,
ensinava exatamente dessa maneira aqui, ó. Ensinava que nós somos um corpo, esse aqui que você está vendo, e aqui dentro nós temos um espírito que precisa ser salvo. Olha que coisa tremenda. O corpo tem um espírito, eu sou o corpo, tem um espírito que precisa de salvação, precisa ser salvo e mediante as minhas obras, mediante aquilo que eu faça de certo. Se eu me comportar bem, então o meu espírito vai se salvar. Se eu me comportar mal, o espírito vai se perder. Olha, o que diz o Evangelho de Cristo, o que diz o Evangelho do Espírito a respeito da nossa identidade? O que diz o Evangelho da graça de Deus, depois que Cristo morreu e ressuscitou? O que é revelado a nós a respeito da nossa identidade? Porque, abençoados, olha, nós estamos chamados aqui a vivermos nesse reino aqui, mais ou menos o que? Uns 80 a 100 anos, não é isso? Mais ou menos isso. E se você não sabe o que você está fazendo aqui, não sabe para onde você vai, é muito triste. É necessário que você entenda o que você está fazendo aqui, qual é a sua posição aqui nesse mundo. Você não é qualquer coisa. Olha só, o Evangelho diz aqui, ó, em Hebreus capítulo 2, 14, vamos ler aqui, ó, Hebreus, vamos lá, Hebreus, vamos aqui ver, é um versículo bem conhecido nosso, mas vamos ler por respeito aos nossos irmãos que talvez não conheçam. Diz assim, ó, Hebreus capítulo 2, versículo 14. O que diz o Evangelho da Graça, o Evangelho do Espírito, a respeito da nossa posição? Quem somos nós? Olha só, 2,14. E visto, olha só, preste bem atenção, que é necessário que você entenda. E visto como os filhos participam de carne e sangue. Diz que o filho de Deus, participa. O que é isso? Quer dizer que quando você nasceu, quando você chegou nesse corpo de carne, quando a sua mamãe descobriu que ela estava grávida, que ali dentro tinha um corpo de carne, ali começou a sua participação e você já era um filho, um espírito que Deus colocou ali dentro do corpo de carne, porque o espírito é aquele que está dentro. O Evangelho é bem claro, porque os filhos participam de carne e sangue. E esse filho, o espírito, vieram lá dos céus, abençoado. Você, o Espírito, veio dos céus. Filipenses 3,20, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipe, ele diz que a nossa pátria, e você sabe que pátria o que é? É aonde nós nascemos, o local do nosso nascimento. O Evangelho diz que a nossa pátria, o local onde nós nascemos, foi nos céus, o Espírito. Agora, o corpo de carne nasceu aqui, nesse mundo, quando o seu papai e a sua mamãe se enrolaram lá, né, e fizeram o que você sabe que eles fizeram, e foi gerado um corpo, e dentro desse corpo, o próprio Deus colocou um espírito que estava guardado com ele lá, desde antes da fundação do mundo. Amém? É isso que diz o Evangelho. Então, um resumo aqui sobre a nossa identidade, segundo o Evangelho do Espírito, porque se você for procurar a sua identidade no Evangelho da carne, o Evangelho da carne vai te falar que você é carne. Vai dizer que você é pobre, vai dizer que você é nu, miserável, vai dizer que você é esse corpo que não serve para nada. Mas o Evangelho do Espírito, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, diz que nós somos um Espírito que veio dos céus participar de um corpo de carne predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que os filhos... Vamos ler aqui, Efésios. Abra sua Bíblia, por favor. É necessário lermos, porque não pode ficar só na nossa palavra. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, como também nos elegeu nele, em Deus, antes da fundação do mundo, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o versículo 5 diz assim, ó, e nos predestinou para quê? Para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Então, abençoados, nós fomos predestinados para estarmos nesse corpo de carne. Então, o nosso evangelho, qual é? Se eu sou um espírito, qual é o meu evangelho? O evangelho do Espírito.
Você não é a carne, você é o Espírito. O ministério que nós participamos, o Filho de Deus participa, é o ministério do Espírito. Ministério do Espírito. O próprio Deus, o que ele é? É carne? Não, ele participou de carne. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos ler aqui o verso todo, que diz assim, ó, Hebreus capítulo 2, versículo 14, e diz que os filhos participaram de carne e sangue, também ele, falando do próprio Deus, participou. Olha, Deus não é carne, ele participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas? Carne e sangue, lá no corpo chamado Jesus de Nazaré. Para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto a saber, o diabo. Então Deus, ele é Espírito. 2 Coríntios 3,17, deixa isso bem claro. Vamos ler aqui também, que é necessário. 2 Coríntios 3, no versículo 17, diz assim, ó, ora, o Senhor, aquele que participou de carne e sangue, é Espírito. O Senhor é Espírito, Deus é o Espírito. E veja bem, abençoados, que a nossa relação com carne, a relação do Filho de Deus com o corpo de carne, é somente participar, é somente ocupar, é somente andar nesse corpo, até o dia de nós voltarmos para a nossa casa, voltarmos para os céus. Porque olha o que diz aqui Eclesiastes, o homem mais sábio, 12:7, ele fala assim, ó, e o pó volte à terra. Esse corpo, o corpo de carne, volte à terra, como era. E o espírito, o que acontece? Volta para Deus que o deu. O nosso espírito, nós fomos colocados aqui nesse corpo de carne pelo próprio Deus, o próprio Deus que nos colocou aqui. E ele vai retirar daqui no dia que ele já determinou. Nós vamos sair desse corpo no dia que ele nos chamar. Como dizia um amigo meu, nesse dia não adianta nem você se segurar no pé da cama, porque senão você vai subir com cama com tudo. Porque é ele que colocou aqui nesse corpo de carne, é ele que determinou o dia do início da sua participação, que é o dia do nascimento de carne, e ele também já determinou que nós vamos sair desse corpo no dia que ele marcou. Que chamamos de morte, nesse que o corpo volta para o pó, volta lá para o cemitério. Então, abençoados, o Evangelho do Espírito, Evangelho do Espírito, diz o apóstolo Paulo que o Evangelho do Espírito é o poder de Deus. Nós lemos aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz, não me envergonhe do Evangelho, por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, para quê? Para salvar aquele que crê. Romanos 1,16. Para salvar. Agora a pergunta é que somente com os olhos iluminados, somente você entendendo o Evangelho do Espírito, você vai conseguir responder essa pergunta. Agora a pergunta é, salvar do quê? Porque nós lemos aqui, né, que o Evangelho, está escrito aí na sua Bíblia, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Olha, aí se diz que é para quê? Para crer. Se eu já creio, então eu já sou salvo. Que salvação é essa que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o Evangelho do Espírito tem poder para me salvar. Abençoado, te salvar na sua mente. Porque todo filho de Deus, veja bem, essa é forte, né? Essa é forte que nós vamos falar. Todo filho de Deus já chega aqui nesse reino, já chega nessa participação de carne, salvo. Você, quando nasceu lá no ventre lá da sua mamãe, quando Deus te colocou nesse corpo, esse filho já chegou aqui salvo. Você não tem que fazer nada para se salvar. Você tem que se comportar como um salvo. Nós não procuramos fazer nada para ser salvo, não. Nós procuramos nos comportar bem porque nós já nascemos salvos. Agora, que salvação é essa que ele está falando? A salvação da mente, abençoada, do conhecimento. Porque o Evangelho do Espírito é um conhecimento que foi revelado ao apóstolo Paulo desde antes da fundação do mundo. Vamos ler aqui um verso aqui bem interessante. 2 Coríntios, capítulo 7. Abra sua Bíblia, por favor, que nós vamos entender melhor de que salvação é essa
que o apóstolo Paulo está falando? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim, ó, olha o que diz o apóstolo Paulo. Temos, não é que você vai ter, veja bem, observe aqui, é o tempo do verbo, né? Isso, temos, agora, aí você me ouvindo, você está aí sentadinho olhando para mim, aqui está dizendo aqui, ó, temos, porém, este tesouro, olha, está falando aqui de um tesouro, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então diz aqui que temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Agora, que tesouro é esse? Abençoados, é o Espírito, é o conhecimento, porque o Espírito aqui é um conhecimento de Deus. E o vaso? O vaso é essa participação de corpo de carne que nós estamos. É para isso que serve esse corpo de carne tão débil que você tem, que eu tenho. Por quê? Para que a glória do poder seja de Deus, seja aqui, ó, do conhecimento, do Evangelho, do Espírito, abençoados. A glória não pode ser do vaso. A glória é de Deus, é do Espírito que está aqui, não é isso? Acontece, abençoados, uma coisa bem interessante, eu já entendi, você também já entendeu, é que eu sou o vaso, o corpo é o vaso, mas eu sou o Espírito que está aqui dentro. Mas quando você me olha, quando eu olho para você, o que eu vejo é o vaso. Eu não vejo o teu espírito, eu não vejo o espírito. Você, quando está me ouvindo aqui, você está vendo, é o vaso, porque o tesouro está guardado, está aqui, ó, guardadinho aqui por Deus. Então, você pode cometer o erro de julgar, de conhecer em carne, porque você não vê o tesouro, você só vê o vaso de barro, então você pode pensar, você pode cometer o erro de se julgar em carne. Porque você olha no espelho e você olha assim, poxa, como é que eu estou velho? Como é que eu estou feio? Como é que eu estou bonito? Porque você está se vendo, está se olhando segundo a carne. Está se conhecendo só o vaso. E no verso 17 do capítulo 1 de Romanos, diz assim, ó, vamos voltar aqui, ó, Romanos, capítulo 1, vamos ler aqui mais uma vez, no 17 diz assim, ó, porque nele, olha só, nele quem? No Evangelho do Espírito, no Evangelho da Graça, nele se descobre a vontade de Deus, se descobre a justiça de Deus. Aonde? No Evangelho da Graça. Você tem que conhecer a justiça de Deus através do Evangelho da Graça. Porque está escrito, o justo viverá por fé. Você tem que entender que você não é esse corpo de carne. Você é o Espírito que está aqui dentro. Você não pode se conhecer, você não pode se olhar pelo de fora. Você tem que se conhecer pelo de dentro. O Evangelho, abençoado, ele te salva da sua própria carne. Porque se você não entender a sua verdadeira identidade, se você não entender que você é o Espírito, que você é o tesouro que está aqui dentro, você vai se conhecer segundo a carne e vai viver segundo a carne. O Evangelho, ele te ajuda a suportar as vontades da sua carne. Porque, olha, eu tenho certeza que a sua carne é igual à minha, cheia de muitas vontades. Gálatas capítulo 5, vamos ver aqui, ó, Gálatas capítulo 5, se você acha que não, minha carne é muito boazinha, não tem nenhum defeito, eu sou perfeito nessa carne, comigo está tudo certo, eu me comporto 24 horas por dia da melhor maneira. Olha o que diz aqui, Gálatas capítulo 5, no versículo 16. Diz assim, ó, digo, porém, olha o que diz o apóstolo Paulo, digo, porém, andai de que maneira? Em espírito, no conhecimento, no Evangelho do Espírito, e não cumprireis a vontade da carne, a concupiscência da carne. Então você tem que andar de acordo com o que está escrito no Evangelho, o Evangelho do Espírito, que vai de Romanos até Hebreus. O Evangelho de Deus, aqui o Evangelho do Espírito, a vontade de Deus, não é a Bíblia toda. O poder de Deus não está revelado na Bíblia toda. O poder de Deus está revelado de Romanos até Hebreus. Por isso que Paulo diz, ó, digo, porém, andai em espírito, de acordo com o Evangelho da Graça, e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne, o barro, isso que aqui você está vendo, cobiça contra o espírito.
É uma luta, abençoado. E o espírito contra a carne. Apesar dos dois estarem aqui juntinhos, o espírito está aqui dentro e aqui está a carne, existe aqui, ó, uma luta, uma cobiça entre o espírito e a carne. E estes opõem-se um ao outro. Não tem trégua, não tem amizade aqui não. É luta para que não façais o que quereis. Você é o espírito, existe uma luta, umas debilidades aqui, umas obras da sua carne, para que você não faça o que você quer. E o versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, se você é guiado pelo Evangelho da Graça, não estás debaixo da lei, não está debaixo da carne, não está debaixo da vontade da carne. Por quê? Abençoados, teve uma pequena interrupção, mas voltamos. Por quê? No versículo 19. Porque as obras da carne, veja bem, as obras da carne são manifestas, as quais são. Veja bem, vamos ler aqui. O que existe na minha carne, o que existe na sua carne. Versículo 19 diz assim, ó, porque as obras da carne são conhecidas, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A essa cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, abençoados, as obras da carne são conhecidas. Toda a carne, isso aqui, olha, isso aqui não tem exceção. Isso aqui não tem, não, isso aí não serve para mim, não. Toda a carne tem a capacidade, está capacitada para praticar essas obras. Porque está escrito aqui, ó, porque as obras da carne está aqui, são manifestas. Toda a carne é capaz de fazer isso. Olha, e veja bem, preste bem atenção aí, por favor. Nós aqui não estamos falando que todos temos, que nós estamos falando que você faz. Nós não estamos aqui declarando que você pratica aqui todas essas coisas. Nós estamos aqui falando que todos nós temos as ferramentas para fazer. Gálatas 5,19 diz que as obras da carne são conhecidas. Toda a carne tem a capacidade de se prostituir, toda a carne tem a capacidade de mentir, toda a carne tem a capacidade de roubar, mas andando no Espírito, o que é andar em Espírito? É não praticar as vontades da carne. Se você não pratica as vontades da carne e anda de acordo com o Evangelho da Graça, e como é, abençoado, andar no Espírito, no Evangelho do Espírito, para não andar segundo a carne. Vamos ver aqui, ó. Vamos ler que é melhor. Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Olha só o que diz aqui, ó. Para você não satisfazer, não usar as ferramentas que estão postas aqui, não é isso? Na nossa carne, para fazer as obras da carne. Gálatas 5, 22 diz assim, ó. Mas, preste bem atenção, o fruto, veja que aqui diz aqui no singular, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Diz que aqui no versículo 22, preste bem atenção aqui, por favor, abençoado. No versículo 22 diz, o fruto do Espírito, diz no singular, no Espírito. Por que ele fala no singular? E tem aqui várias coisas aqui, não é isso? Que de amor, caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Por que, abençoados? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 28, diz que em Cristo, Colossenses 1, 28, diz que em Cristo nós estamos completos. No Espírito nós estamos completos. Amada de Cristo, veja bem, deixa eu explicar aqui melhor, falar melhor. Veja bem, amada de Cristo, se na carne, se nesse corpo de carne aqui, no corpo, estão todas as manifestações da carne, todas as obras estão aqui, feitiçaria, adultério, mentira, estão todas, da mesma maneira, abençoados, no Espírito está todo o fruto, um fruto. Em nós, no Espírito, estamos completos. Todo Espírito, todo fruto está em nós. Você tem aí em você, no teu Espírito, caridade, amor, alegria, todo o Espírito. Você está completo em Cristo Jesus. Agora, acontece
que você poderia dizer, acontece que eu não consigo estar perfeito todo o tempo. O Evangelho diz que em Cristo, no Espírito, nós estamos completos, nós estamos perfeitos. Mas muitas das vezes nós não conseguimos passar um dia perfeito, um dia nos comportando debaixo de toda a perfeição que está no nosso espírito. Muitas das vezes isso acontece. Veja bem, abençoados, o Evangelho do Espírito diz que nós somos perfeitos. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, olha o que diz, com uma só oferta nos fez perfeitos para sempre. No Espírito, nós somos perfeitos para sempre. Não diz, veja bem, mas não diz que você tem que ser perfeito todo o tempo nessa carne. Nessa carne é impossível alguém manter uma perfeição 24 horas por dia. Mas o Evangelho do Espírito diz que a perfeição está aqui, no nosso espírito. Não é na carne. É bom você entender bem isso, porque quando nós falamos aí que somos perfeitos, as pessoas apontam para a nossa carne. Não estamos falando aqui de carne, abençoado, porque o nosso ministério é do Espírito. O Evangelho é do Espírito. Aqui, a perfeição está no Espírito. A glória é de Deus aqui, não é da carne. Nessa carne não existe perfeição nenhuma. Muito pelo contrário, existe uma guerra entre o Espírito e a vontade da sua carne. Está doido aí para sair ladeira abaixo. Mas o Espírito, andamos segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, vamos ler aqui, por favor. Romanos capítulo 8, no versículo 5, olha o que diz aqui, Romanos 8, 5. Fala assim, porque os que são segundo a carne, olha só, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Se você se vê em carne, se você anda, se você pensa que é carne, se inclina para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, segundo o Evangelho do Espírito, para as coisas do Espírito. E onde que estão as coisas do Espírito? De Romanos até Hebreus. Romanos até Hebreus. E o versículo 6 diz assim, porque a inclinação da carne, a vontade da carne, porque tem muitas vontades, nós lemos agora há pouco em Gálatas 5,19, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E o versículo 7, porquanto a inclinação, a vontade da carne é inimizade contra Deus, é inimizade contra o Espírito, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, de maneira nenhuma, abençoado. Não existe a amizade entre você, que é o Espírito, que é perfeito, e a carne, que está cheia de debilidade, cheia de obras mais, querendo praticar toda hora, sentindo essas vontades que às vezes nós sentimos. Mas o Espírito está perfeito. Não existe amizade, existe uma guerra constante. Eu tenho certeza, né? Um dia desse eu estava vendo televisão e um comercial de uma certa cerveja. A garganta aqui chegou a arder de vontade de tomar cerveja. Isso é do meu espírito? É coisa do meu espírito? Claro que não, abençoado. Aqui, sou perfeito, mas a carne ela sente uma vontade. Mas por causa do Evangelho da Graça, o Evangelho do Espírito que está em mim, o que eu entendo? Não, eu não posso me meter embaixo de bebedice, porque uma bebedice é uma obra da carne. Isso não vai me levar à vida, vai me levar à morte. E nós temos visto aí muitos abençoados que levam à morte, por quê? Porque se metem debaixo dessas obras. Mas quando você é guiado pelo Espírito, você pode até sentir vontade. Abençoado. Ela vem. Mas você entende por quê? O Espírito, a glória de Deus, vai te fazer caminhar em boas obras, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. E somente o Evangelho do Espírito para te guiar. Não adianta você querer lutar contra as vontades da sua carne. Não, comigo é assim, eu sou igual aquela planta que minha mãe tem aqui, comigo ninguém pode. Abençoado, você vai passar vergonha, porque essa carne vai te derrubar, ela vai te derrotar. Você precisa conhecer o Evangelho de Cristo para andar de acordo com esse Evangelho e não passar vergonha de maneira nenhuma. Abençoado, se você, olha, veja bem, nós falamos assim,
que tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, que você não pode se comportar aí de maneira errada, que você tem que andar, fazer sim, né, sentir vontade, mas não fazer. Isso que o Evangelho diz, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas se você não conseguiu, calma, fica tranquilo, não é isso? Não entre em desespero, é porque às vezes essa carne ela tem uma debilidade chamada feitiçaria. Ela te apresenta um feitiço. Olha, eu já passei por isso muitas vezes, eu tenho certeza que você também já tenha passado. Ela te apresenta assim, umas coisas que te convence, olha só, te convence que é bom. Te convence que não, vai que você está indo numa boa. E às vezes você vai, né? Aí quando você vê o resultado, aí você vê, pessoal, se isso acontecer, calma, fica tranquilo. Você vai aprender e não vai fazer mais. Porque o Evangelho diz que nós somos irrepreensíveis. Você sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa que comete um erro e se corrige. Entendeu? Você pode acontecer porque existe uma guerra, existe uma luta dessa carne toda problemática com o Espírito que é perfeito. Você quer fazer a vontade de Deus, dizia o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. O bem que eu quero fazer, a coisa certa, eu quero me comportar, às vezes fica difícil, mas o mal que eu não quero, abençoado, isso vem fácil, né? As coisas más, as obras da carne, elas se apresentam com muita facilidade. Você precisa entender o Espírito de Deus. Se não acontecer, abençoado, calma, tranquilo, né? Você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Por quê? Porque você é perfeito. Não é essa carne. E o Evangelho diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você vai vencer, abençoado. E a única maneira de conseguir isso aí, ó, é o Evangelho da Graça. Eu já passei assim, experiência com pessoas que eram viciadas na carne, com alguns vícios, porque quando se fala em vício, logo se lembra o quê? Droga, bebida, cigarro. Não, pessoal, tem muitas coisas aí bem tremendas que a carne vai te enganar, vai te enrolar, vai te laçar e vai te levar à destruição. Mas o Evangelho da Graça diz que você é perfeito e você consegue. O Evangelho diz que nós somos mais do que vencedores em qualquer situação. Porque eu já contei aqui uma vez essa experiência, né, que eu conheci um abençoado, gostaria aqui de repetir, não é isso? Porque passei essa situação. O abençoado, ele estava vendo televisão com esse abençoado e tinha um cidadão lá que se enforcou, né? Se enforcou, pendurou lá uma corda lá no telhado e puxou e morreu enforcado. E o abençoado estava comigo falando, como é que pode? Eu jamais vou deixar me levar por uma coisa dessa e me enforcar de maneira nenhuma. Verdade, ele nunca fez isso, mas passado um certo tempo, eu soube que o abençoado morreu porque era viciado em cigarro. Morreu lá com o pulmão, lá o coração, tudo entupido lá. Se você não se cuidar, abençoado, ela vai te enganar de um jeito ou de outro, né? Como diz lá um amigo nosso, quem não escorrega por baixo, vai escorregar por cima. Então é necessário que você conheça o Evangelho do Espírito, para você não ser enganado de maneira nenhuma. Quando se apresentar, né? Se apresentar a armadilha, porque vai se apresentar todos os dias, todas as horas, não é isso? Existe uma guerra, o Evangelho é bem claro, existe uma guerra aí entre a carne e o Espírito, uma luta diária aí. Se você, se o Evangelho não está guiando os seus pensamentos, se o Evangelho da graça de Deus não está te mostrando a sua real posição, você pode ser enrolado. E as obras da carne te levam à morte. Não morte espiritual, veja bem, porque o espírito sair está tranquilo. Mas a carne, abençoado, porque o Evangelho diz uma coisa muito séria, que Deus, ele é Deus tanto dos vivos quanto dos mortos. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todo. Está vivo ou está morto,
Para Deus não vai fazer diferença nenhuma. Agora, para mim ou para você pode fazer. Isso porque a nós foi determinado ficar aqui um tempo e eu pretendo viver da melhor maneira possível, tratando bem desse corpo, me cuidando, não deixando ele me levar por qualquer situação. E você deve andar da mesma maneira para viver tranquilo, porque você é perfeito, o Espírito aqui é perfeito, tem um tesouro guardadinho aqui, que está dentro de um vaso de barro, bem complicado, é necessário que se cuide. O Evangelho, veja bem, o Evangelho do Espírito, o mistério que esteve oculto por muito tempo, não está mais. Hoje é possível você resistir, porque o Evangelho do Espírito, ele nos mostra aqui de Romanos até Hebreus, você andar bem, andar tranquilo, saber a sua posição em Cristo Jesus. Você é santo, você é perfeito, você é um só Espírito com Deus. Você tem aqui dentro, no teu Espírito, o próprio Deus habita aí, no teu Espírito. Não é na sua carne, está dentro, mas ele está um com o seu Espírito, não é com a sua carne. Deus, ele é um Espírito com o teu Espírito. Está aqui guardadinho o mistério que revelou a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Quando eu estava lá na religião, vamos falar de novo da religião, não é isso? Quando eu estava lá na religião, eu me achava a pior pessoa do mundo, né? Pobre, nu e miserável. Por isso que me ensinou lá o Evangelho da carne, não é isso? Você é pobre, você é nu e você é miserável, é digno de pena, tem que se arrepender, tem que fazer. Nada disso, abenção, nada disso. O Evangelho do Espírito nos coloca a nossa verdadeira posição. Nós somos santos, perfeitos diante de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que ele se entregou a si mesmo, Deus, para nos apresentar a ele mesmo santos e irrepreensíveis. Aqui, o Espírito. Essa é a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. E é nessa posição que nós somos chamados a viver, não segundo as obras da nossa carne, não segundo o evangelho da carne, mas segundo o Espírito, segundo o evangelho do Espírito, a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. Efésios capítulo 5, aqui já estamos concluindo aqui, não é isso? Nosso tempo está terminando. Efésios capítulo 5, no versículo 21, não, no versículo 1, diz assim, sede, pois, imitadores como filhos amados. A nossa posição aqui em Cristo Jesus, imitando a Deus como filhos amados. Por quê? Por que nós temos que imitar a Deus como filho amado? Porque nós somos filhos dele, abençoado. Essa aqui é a nossa posição. Nós somos filhos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, que nós temos que imitar a Deus como filho, porque na verdade nós somos filhos dele. Já nascemos aqui nesse corpo, o Espírito é filho dele. O versículo 2, e andai, agora aqui andar tem que ter um corpo, não é isso? Mas vamos andar. Andai em amor. De que maneira? Como também Cristo nos amou. Como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Olha só que coisa linda. Em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E o versículo 3. Mas a prostituição. Veja bem, olha, deixa eu aqui falar uma coisinha aqui antes. Porque muitos dizem que nós que falamos do Evangelho da Graça, vivemos uma vida de libertinagem. Aqui, pode tudo. Na verdade pode, né? Mas nós não vivemos aqui uma vida de libertinagem. Nós aqui somos imitadores de Deus. Olha só o que diz aqui o versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós. No nosso meio, abençoado, não tem essas coisas. Não tem, abençoado. Como convém aos santos. Não convém para nós andar no meio da prostituição. Não convém para nós impureza, avareza, as obras da carne. Não convém para nós que somos santos aqui, perfeitos no Espírito. Porque muitos dizem, não, vocês dizem que podem tudo. Podemos, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Por quê? Porque nós somos imitadores de Deus como filho amado. O Evangelho é bem claro, andar em amor. Se você ama, você não vai aborrecer o teu irmão. Você não vai andar em prostituição. Você não vai roubar o seu irmão.
Você não vai mentir para o seu irmão. Se você ama, não é isso? Nós andamos aqui e vivemos de acordo com o Evangelho do Espírito. Andamos e vivemos de acordo com o Evangelho do Espírito. É certo porque por causa dessa luta que existe entre a carne e o Espírito, às vezes nós escorregamos, mas nos repreendemos, nos corrigimos de acordo com o Evangelho da Graça. Outro dia eu falei uma besteira para o meu irmão, não é isso? O que eu fiz? Não pode, isso não pode. Fui lá, meu irmão, errei, me perdoe aí e me acertei. Porque a irrepreensão que está no nosso espírito nos leva a isso. Imitamos a Deus como filhos amados. Abençoados, nós não vivemos de qualquer maneira. Não vivemos de qualquer maneira, porque o Evangelho da Graça não nos permite a isso, nos constrange. E essa permissão não é uma coisa debaixo do chicote, não. É uma coisa em amor, como Ele nos amou. Nós amamos a Ele e procuramos andar de maneira correta e digna como filho amado. Então, abençoado, eu recebo que essa noite seja a melhor noite da sua vida. Recebo que você tenha entendido que é necessário, não é isso? Você andar como filho de Deus, porque você é um filho de Deus, andar de acordo com o Evangelho do Espírito. E o Evangelho do Espírito não te permite, veja bem, não te permite andar nas obras da carne, porque isso vai te fazer sofrer. Está diferente do seu DNA, está diferente das suas características, vai estar diferente do teu Pai que habita em você, no teu espírito. Porque pode ver, se você, toda vez que você se meteu debaixo de obra de carne, você sofreu. Você foi corrigido por Deus. E isso não é bom, abençoado. Se corrija, se coloque na posição que o próprio Deus colocou, de filho amado. Então, abençoado, eu te convido, te exorto aí, te incentivo, essa que é a palavra certa, te incentivo a compartilhar a mensagem, para que outros também possam ouvir e possam entender que deve andar de acordo com o Evangelho do Espírito, e não andar segundo a vontade da carne, porque não vai estar agradando ao nosso Pai, Ele vai te corrigir, e isso não é bom para nós. Compartilhe as mensagens, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, que também é muito importante para que essa palavra corra e seja glorificada, para que o Evangelho do Espírito corra e seja glorificado, para que os nossos irmãos que estão por aí, vivendo aí, infelizmente nós vemos nossos irmãos aí por conta de muitas coisas, muitas situações, andando aí de qualquer maneira. E tem uma coisa bem importante, abençoados. Não é porque você é filho de Deus que você pode andar de qualquer maneira, você pode... Não, porque existe uma teoria, nós sofremos muito no começo, quando o Evangelho da Graça chegou aqui no Brasil, por essa razão. Porque eu sou um filho, eu sou salvo mesmo, e não vou me perder. Isso é verdade, você é filho, você é salvo, passe o que passe, aconteça o que aconteça, você não vai se perder mesmo. A salvação foi Deus que imputou em você, foi Ele que comprou, foi Ele que pagou a conta, foi Ele que escolheu, é tudo dele, a salvação é eterna, a salvação do Espírito. Mas isso não nos dá o direito de andarmos de qualquer maneira. Quando nós começamos a entender essa palavra, eu vi alguns dos nossos irmãos se machucando, se maltratando, porque pensavam que então existe uma libertinagem. Não existe. No nosso meio não existe libertinagem. Existe uma liberdade no Espírito, um conhecimento que foi dado pelo nosso Pai para andarmos de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. Abençoados, recebo que hoje já é a melhor noite da sua vida, recebo que Deus mesmo tem tratado aí com você no teu conhecimento, que de mim mesmo aqui, você só tem aqui a voz, e que Deus faça você entender a nossa verdadeira posição de acordo com o Evangelho do Espírito. Melhor semana para todos.